Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um em mais esse dia. Glória ao nosso Deus, Todo-Poderoso, que merece toda a honra e glória. Só Ele é digno para receber nossa admiração, nossa honra, nosso louvor. Pode ter certeza que nenhum ser humano merece. Eu queria deixar aqui uma mensagem muito importante, porque é o que se passa no nosso dia a dia, né? Nosso Senhor Jesus, ele nos deixa todo tipo de mensagem. Uma mensagem interessante na Bíblia é onde Jesus fala, né? E acontece isso no nosso tempo. Muitas das vezes, né, uma pessoa ela dentro de casa, né, ou ela em meio à sua parentela, ela não é reconhecida, né? Até porque as pessoas conhecem os defeitos daquela pessoa, o viram como pequeno. Então, muitas das vezes as pessoas de fora, né, torcem pelo sucesso das pessoas e o de dentro de casa mesmo às vezes não torce, né? Nem ajuda aquela pessoa ali no seu crescimento. É uma coisa assim interessante que não é só nos tempos de hoje. Nosso Senhor Jesus também passou por isso, né? Mas antes eu quero pedir aos amados que nos ajudem, curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam no canal. Isso nos ajuda, né, a levar essas mensagens mais longe. Pode ter certeza que é o que eu já falei aqui. Eu não ganho nada financeiramente com isso daqui. A satisfação nossa é saber que a mensagem chegou até uma pessoa e edificou a vida dela de algum modo. Ela passou um tempo ali ouvindo uma mensagem que alegrou o coração dela e a deu esperança. Essa é a nossa missão, né? Quando vamos falar de Cristo, temos que estar falando no intuito sempre de engrandecer o nome dele e jamais o nosso, né? Nós somos apenas usados pelo nosso Senhor Jesus, pelas maravilhas que ele já fez por nós. Então é mais que obrigação cada um de nós fazermos um pouquinho. Por isso eu sempre peço aos amados que nos ajudem, curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam, pois isso ajuda, né, a gente espalhar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Eu quero aqui deixar alguns versículos. Eu vou estar lendo Marcos, capítulo 6, vou ler do versículo 3 ao 5. E diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estás aqui conosco, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Olha essa palavra, né? Nosso próprio Senhor Jesus disse, né, que um profeta, né, ele não é valorizado na sua própria família, né? Seus próprios parentes, às vezes próximos, aquelas pessoas ali que conhecem. Mas isso aí não só na questão de profetas, não. Isso aí são em várias coisas. Muitas das vezes até você vai ali, conquista um carro, uma casa. Você pode ter certeza que às vezes as pessoas que mais torcem para dar errado são os de próximo. Não todos. Existe gente maravilhosa. Mas tem gente e quando ele vê um próximo dele, né, um parente ali crescendo mais que ele, aquilo ali ele não se alegra, né, por ver aquela pessoa estando num patamar um pouquinho mais alto, por fazer uma coisa um pouquinho melhor, ela acaba invejando e acaba sentindo no coração um ódio e acaba até falando mal, né? Você vê que aquelas pessoas falavam de Jesus, né? Mas não é ele o irmão de fulano, né? Filho do carpinteiro. E assim fazem nos dias de hoje, né? Se você começar a crescer um pouquinho, até no seu trabalho, dali a pouco os parentes, né? Ou você compra um carro, quantas pessoas às vezes que viram e falam, deve estar roubando. Infelizmente existe na sociedade isso, né? Deve estar roubando para conseguir conquistar aquilo. Você compra uma casa, a pessoa já vira e fala, não vai conseguir pagar, daqui a pouco vai ter que entregar. Você pode ter certeza que essas palavras saem das pessoas que estão mais próximas, né? São dos vizinhos ali que às vezes te viram crescer, são dos próprios parentes. Mas o que eu queria deixar aqui
é que nós, como cristão, né, como evangélico, nós não devemos ser assim. Nós devemos fazer o contrário, sempre torcer para que as pessoas cresçam. Né? Quando um irmão seu comprar o carro, abençoa ele, abençoa o carro dele, ora por ele. Se você viu um irmão seu ou alguém no trabalho arrumar um emprego melhor do que o seu, agradeça ao nosso Senhor Jesus. Por quê? Para cada um nessa terra vem com um propósito, né? Cada um Deus dá uma missão. Uns vão ser mais ricos, outros mais pobres, mas nem por isso quer dizer que um vai ser mais feliz que o outro. Basta que tenha gratidão em seu coração. O que nós não podemos é ficar invejando ou então não querendo que aquela pessoa cresça, né? Quantas pessoas que desejam, né, que a outra não se dá bem, quando acontece um mal com aquela pessoa, as pessoas dão a maior risada, né? Eu já vi casos de uma pessoa às vezes bater de carro, quando falar para aquela outra pessoa ali que é até um parente, ela abria o maior sorriso, parece que ela se alegra com a destruição daquele bem daquela outra pessoa, né? Ou outras que quando uma pessoa compra um carro, ela fala não vai conseguir pagar, e quando aquela pessoa não consegue e entrega o carro, é a maior alegria daquela pessoa. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser transformados, né, pelo Espírito Santo de Jesus, onde nós não venhamos ter inveja e muito menos desejar, né, o mal, ou então não valorizar os que estão próximos de nós. Pelo contrário, se pudermos ajudar aquela pessoa a crescer, que nós façamos isso, né? Que nós sejamos pessoas que ajudam um ao outro e que queiram o bem um do outro, né? Que não falamos apenas da boca para fora, mas por dentro nos corroendo de raiva ou até de inveja. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um entendimento que o nosso Senhor Jesus, a cada um, ele dá uma oportunidade, e ainda que a oportunidade daquela pessoa seja melhor que a sua, ou ela conquistou algo melhor, nós temos que estar sempre torcendo para o bem, né? Se for possível a gente ajudar aquela pessoa, ajude, você pode ter certeza. Você ajudando ela a crescer, o nosso Deus também te ajuda a crescer. O nosso Deus, né, ele reconhece o seu coração e vê que dentro do seu coração tem gratidão por tudo que ele te deu e que você quer ver o crescimento daquela outra pessoa. E pode ter certeza, né, que todas as pessoas que fazem isso, o nosso Senhor concede alegria. Por quê? Ela não fica importando com o que a outra pessoa comprou ou não. Né? Se a pessoa comprou um carro, ela vai e ora, em vez dela ficar com inveja, aquilo ali fica roendo o coração dela. Quantas pessoas às vezes têm o seu carrinho um pouco mais velho, e quando tem uma outra pessoa com um mais novo, né, fica cheio de inveja, falando, pô, mas como que fulano comprou aquilo, né, trabalha no emprego pior do que o meu, mas não é assim. Nós não podemos ter esse tipo de visão, né, porque isso faz mal a gente mesmo, não faz mal àquela pessoa. Ela vai continuar prosperando, né, porque o nosso Deus muitas das vezes é sobre a vida dela, mas isso faz mal à própria pessoa, né, que não ajuda, que tem esse coração de olhar para as coisas e criticar sem ajudar. Essa é a mensagem de hoje, né, que nós não venhamos ser esse tipo de pessoa que faz isso. Você pode ter certeza que o nosso Deus não se agrada, né? Ele quer que todos torçam um pelos outros, ainda que seja o seu parente, aquele que você é o mais chato, né? Torça para que ele cresça, ainda que ele seja o seu inimigo, torça para que ele cresça, né? Eu queria até mudar um pouco dessa fala de torcer pelo seu amigo, seu inimigo. A gente, como evangélicos, a gente vem vivendo um tempo aí, não preciso citar nomes aqui, mas se eu falar, todos irão entender. Nós estamos vivendo um tempo assim assustador, né? Onde as pessoas evangélicas, infelizmente, não estão tendo Cristo em seu coração. O que eu estou querendo dizer? É quando você vê uma pessoa que fala de Cristo desejando a morte do outro, né? Isso daí é muito grave. Você não tem que desejar a morte de ninguém, ainda que seja seu inimigo. Não deseje isso para ele. Ore a Deus. Ah, mas é um candidato político. Não faça isso não. O nosso Deus não se agrada com isso daí não. Quando você deseja a morte ou o mal de alguém que às vezes ainda não teve nenhuma oportunidade de salvação, o nosso Deus, quando uma pessoa dessa morre, ele fica triste. Nós nunca poderemos torcer pela morte de uma pessoa. Pelo contrário,
Nossa missão, que se dizemos, né, cristãos, é orar um pelos outros, né, é orar, pedir ao nosso Deus que converta aqueles corações, ainda que você não goste daquela pessoa ali, não importa, né? Não, nem deveria, né, nós como cristãos não gostar de alguém, mas ainda que você não é uma pessoa que você simpatiza, mas ore por ele, né? Ele também é um filho de Deus. Às vezes, quando você deseja a morte para ele, se ele vier a acontecer morrer, tem famílias do outro lado lá chorando, né? Porque ele não é um ente querido para você, mas é um ente querido para uma outra pessoa. E o nosso Deus, ele não se agrada que a gente deseje desgraça para os outros, né? Muitas das vezes a gente vai estar desejando que alguém morre e aí vem na nossa família e acontece. Pode acontecer, né? E a gente acabar sendo assolado pelaquilo ali, sentindo em nosso coração a dor que é a perda de alguém querido. Por isso nunca vamos desejar, né, a morte de ninguém. Vamos desejar sempre a vida e principalmente a salvação. Que o nosso Senhor Jesus chegue a cada vida antes das pessoas a perder. Essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, eu mudei um pouco o final porque isso tocou no meu coração e a gente, como cristãos, temos que estar falando sempre do amor de Cristo e nunca do ódio. Nós não podemos deixar o ódio nascer em nosso coração, porque pode ter certeza, a hora que o ódio nasce em nosso coração e nós desejamos um mal para qualquer pessoa, pode ter certeza que a presença do Espírito Santo já se afastou de nós e nós demos espaço foi para o inimigo trabalhar sobre nossa vida. Vou deixar aqui uma oração para que o nosso Senhor possa estar sempre nos abençoando, para que a gente tenha um coração, né, puro, um coração que o nosso Senhor Jesus habite e cuide dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa é a sua mensagem, Senhor. São versículos maravilhosos que servem o nosso dia a dia, para que cada dia, Senhor, sejamos transformados pelo Seu Espírito Santo e através dessa transformação, Senhor, nós possamos estar demonstrando apenas o amor, né? Que possamos ser pessoas que temos empatia um pelos outros, que jamais sejamos pessoas que desejamos o mal das outras pessoas e muito menos a morte, Senhor. Pois o Senhor é um Deus de amor, um Deus que veio para dar vida e vida eterna, e nós que somos seguidores de Ti jamais podemos desejar a morte para as pessoas aqui. São essas bênçãos que eu te peço, lhe peço que abençoe a cada um que ouve essa mensagem até aqui, e que eles possam estar guardando essas palavras em seu coração, e o principal, Senhor, seguindo a sua palavra sempre no seu coração. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Essa é a mensagem de hoje, amado. Que Deus te abençoe.